Oi, boa noite. Se preparando para a gente poder começar a nossa live. Boa noite. Thaís já tá na live. Obrigada por participar. Ver o pessoal tá entrando. Deixa eu já separar aqui, organizar. Boa noite, Thaís. Boa noite, vamos esperar o pessoal ir entrando para depois a gente começar essa live. Essa live de hoje a gente vai falar sobre trocas saudáveis, mas a gente vai entender o porquê dessas trocas, né? Porque eu acho que vocês estão cansados de ver aí em alguns Instagram, blog, internet. Eu quero trocar isso por isso, trocar isso por isso, mas por que trocar? O porquê da importância dessa troca, né? Eu sempre falo pra vocês, quando a gente pensa em passar alguma coisa pro paciente, a gente tem que explicar pra ele o porquê do que, né? O porquê que a gente tá trocando, o porquê que não pode. Então essa live vai ser pra falar sobre trocas saudáveis e fundamentais e explicar pra vocês o porquê da importância dessa troca. Vamos esperar o pessoal ir entrando. A Denise tá na live. Denise, obrigada por participar da live. Muito bom te ver por aqui. Deixa eu ver. A Jéssica, boa noite. Vamos entrando. Vamos esperar o pessoal entrar mais um pouco. E aí a gente começa a live. Vamos ver. O pessoal tá entrando. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Porque eu tenho um trabalho grande com essas lives, né? Às vezes o pessoal não me ouve direito. O pessoal tá me escutando bem? Vamos entrando, então. Esperar o pessoal entrar. Para que a gente possa aí iniciar essa live falando sobre trocas saudáveis. O porquê da importância, né, das trocas. E o porquê fazer aquela troca famosa de trocar ali os óleos, trocar as gorduras, o porquê trocar, né? Que vocês ouvem muito, né? Eu sei que tem que trocar o chocolate ao leite pelo chocolate amargo. Eu sei que tem que trocar muitas vezes o leite integral pelo leite desnatado. Eu sei que eu tenho que trocar a fritura, mas o porquê que vocês têm que trocar, né? Jason já tá na live. Muito obrigada. Meu paciente há muitos anos, querido, me acompanhando sempre nas lives, continua sendo meu paciente. Agora a gente fez uma consulta online, né, Jason? Eu nem faço consulta online, abri uma exceção para ele, que ele é meu paciente aí desde Florianópolis, e aí para ficar mais fácil, foi um prazer te atender novamente. Vamos ver. Márcia, obrigada por estar na live. Fico muito contente de te ver por aqui. Vamos esperar o pessoal entrar mais um pouquinho. A Miss também já está na live. Para que a gente possa aí iniciar a nossa live para falar da importância dessa troca, né? O porquê dessa troca. O porquê que é tão importante fazer essa troca. Então, como eu falei para vocês, a live de hoje vai ser para falar sobre trocas saudáveis, tão fundamental que é essa troca para que a gente tenha uma alimentação saudável, para que a gente possa manter a nossa rotina alimentar, mas principalmente para que vocês entendam o porquê destas trocas, né? Porque só escutar que eu tenho que trocar, isso aí vocês escutam por muito tempo, mas o porquê que eu tenho que trocar, o porquê da importância disso, para que vocês possam frisar bem e desmitificar muitos mitos que trazem aí, né? Juliana tá na live, muito obrigada por participar da live mais uma vez, muito obrigada, fico muito feliz em te ver aqui, sempre acompanhando essa maratona de live presente aí, né? É muito bom ver esses rostinhos aí que estão sempre me acompanhando aqui na live, muito legal. Tamara tá presente na live também, lindona, muito obrigada. Bom, gente, 8h09, vamos fechar em 8h10, né? E aí realmente iniciar para ser justo com quem entrou pontual aí na live, pra gente começar a falar sobre esse assunto tão importante que vocês escutam tanto, né? Sobre essas trocas saudáveis.
Bom, vamos lá. E aproveitem, tá, gente, para fazerem perguntas na live para mim. Fiquem à vontade, para que depois eu possa responder e poder ajudar vocês também, tá? Para que a gente possa aí sempre compartilhar com outras pessoas esse conhecimento e ajudar outras pessoas que não têm acesso poderem aí também passar por esse processo de emagrecimento ou reeducação alimentar ou questão de saúde de forma correta, né? Boa noite, Marcinha, muito bom te ver por aqui. Samara também, muito bom ver vocês por aqui. Bom, gente, vamos começar então, 8h10, aquele 10 minutinhos pra galera entrar. E agora o pessoal vai entrando e a gente vai conversando por aqui, tá? A nossa live de hoje, repetindo aí o assunto para quem acabou de entrar, é sobre trocas saudáveis, aquelas trocas fundamentais e saudáveis. Mas antes de ficar aqui falando aquilo que vocês já sabem, troca isso por aquilo, eu vou fazer o que eu sempre faço em consultório ou em live ou em entrevista da rádio. Eu sempre tento explicar para vocês o mecanismo de cada processo, o porquê de cada coisa e não simplesmente tira, né? Eu sempre gosto disso. Vamos ensinar os pacientes, vamos ensinar as pessoas a comer em vez de simplesmente tirar o alimento. Então vamos começar. Gente, para vocês que querem ser saudáveis, para vocês que estão começando agora nessa alimentação saudável, para vocês que estão na alimentação saudável aí por um tempo, querendo só se manter saudável ou emagrecer e focam no eu quero ser saudável, então eu simplesmente vou atrás do sem glúten, sem lactose. Gente, é o primeiro erro de vocês. É o primeiro erro de vocês. Para que a gente possa ser saudável, para que a gente possa entender o saudável e manter uma alimentação saudável, a gente não pode focar só no sem glúten, sem lactose. Porque o sem glúten, sem lactose, ele não é porque uma pessoa é saudável. Muitas vezes ele vem de uma patologia, né? Da intolerância à lactose, da intolerância ao glúten. O ser saudável, gente, é a gente manter a alimentação in natura. É ter a base da alimentação in natura. O focar no sem glúten e sem lactose para ser saudável é o primeiro erro de vocês. Em 2 casos, achando que vai ser saudável, retirar o alimento da lactose ou incluir o zero lactose, ou também a questão do bolso, por isso que vocês acham tão caro a alimentação saudável. Então, se vocês acham que ser saudável é trocar a alimentação pelo sem glúten e sem lactose, já é o primeiro erro de vocês. Ser saudável não é optar por alimentos sem glúten e sem lactose. Ser saudável é preservar a base da alimentação saudável. E o que é a base da alimentação saudável, Nutri? É o arroz, gente. É o feijão, é a carne, é as frutas, é as leguminosas, é todo o grupo dos tubérculos. Gente, é a parte que nos fornece energia, vitamina e mineral. É os alimentos in natura que nos dão base numa alimentação saudável, sem processo, sem passar por processo. Então, se vocês querem ser saudável, antes que a gente comece a falar sobre trocas, troca isso, troca por aquilo, que vocês já leram vários blogs e vários Instagrams, aprendam isso. Ser saudável, perder peso, não é trocar a sua alimentação base pelo sem glúten e sem lactose. Não é ir lá e comprar um alimento industrializado escrito light. É priorizar aquela regra, descascar mais e desembalar menos. Então, primeira coisa que eu quero que vocês pensem, entendam e colocam na cabecinha de vocês. Isso é ser saudável. Isso é manter uma alimentação saudável dentro da base da nutrição e preservando também o bolso de vocês. Porque ser saudável, gente, não é viver de alimentação industrializada. Ser saudável, ele tem que ser a base da alimentação, tá? Outra coisa que eu quero que vocês entendam, antes de a gente entrar na regrinha do troca isso por aquilo, é que vocês entendam que não existe alimento veneno. Não existe alimento veneno, gente. O alimento veneno é aquele alimento que não faz bem para nossa saúde, mas não existe alimento que é um veneno que eu não posso mais comer. Agora, existe alimentos que são regras e existe alimentos que são exceção. Entendam isso. Como eu falei agora no início da live, ser saudável não é procurar o sem glúten, sem lactose e o que está escrito light no industrializado. Isso não é ser saudável.
Ser saudável é preservar a base da nutrição. O arroz, feijão, legumes, vitaminas, frutas, verduras, isso é ser saudável. Procurar sem lactose, sem glúten e light diet não é simplesmente ser saudável, né? São escolhas muitas vezes por questão patológica. São escolhas muitas vezes que a gente precisa. São algumas exceções, não são regras. Ser saudável é entender o que é regra e o que é exceção. Então, quando a gente fala de, eu vou comprar um peito de peru, ele é veneno. Não, ele não é veneno, ele é um processo, ele é um alimento ultraprocessado. Ele é um alimento que tem muito sódio. Ele tem que ser regra. Não, ele não tem que ser regra. Ele é peito de peru, mas ele não é uma regra. Ele é um ultraprocessado. Ele é uma exceção. E se a gente tem exceções em casa, ela vira regra. Ela vira regra. Coloquem isso na cabeça de vocês. Então, se disser assim, não, Nutri, mas eu compro sem glúten uma vez ou outra industrializadinho, vai virar regra. E daqui a pouco tu vai dizer que tá caro. Alimentação saudável. A alimentação saudável, gente, é a comida do dia a dia. É os tubérculos, é as frutas, é as verduras, é os minerais. Então, antes que a gente comece a achar que ser saudável é fazer essas trocas, a gente precisa entender o que é regra, o que é exceção, o que é o alimento base e o que é aquele alimento que não é a minha base. Não é a minha base, ok? Então seria muito fácil simplesmente chegar aqui pra vocês e dizer, não come isso, não come aquilo, troca isso por aquilo. Não, vamos entender a nutrição. Eu estudei para ensinar vocês a comer e não tirar o alimento. Então, presta atenção que essa troca vai ser muito fácil daqui pra frente. Vocês vão ver que não é caro ser saudável. Simplesmente a gente tem que entender o que é a base da nutrição. Então, vamos lá. Regra é aquilo que a gente vai virar uma alimentação constante. É a nossa base, né? É a nossa base. É aquilo que vem tudo in natura. É aquilo que vem tudo natural. Então, arroz, feijão, batata, tubérculos, aipim, fruta, verdura, isso é a nossa base, isso é a nossa regra. Carne, peixe, isso é a nossa base, isso é a nossa regra. Exceção, alimentos industrializados, alimentos ultraprocessados. Não é que a gente nunca mais possa comer. Nutri, então eu não posso mais comer uma barrinha de proteína? Não é que não possa, mas ela não pode virar regra. Ela é uma exceção. Ela é saudável? É e não é. Concordam comigo? Ela é melhor do que uma barra de chocolate ao leite, mas ela tem bastante aditivo químico. Não tem? E muitas vezes ela tem caloria quase que um chocolate. Pode virar regra? Não pode virar regra. Ai, Nutri, mas tem proteína. Tem proteína, mas gente, carne também tem proteína. Frango também tem proteína. Grão de bico também tem proteína. Pode virar regra. Entende? Então é fácil quando a gente pega e fala pro paciente assim, tira, gente, o chocolate ao leite e coloca o chocolate amargo. Mas será que ele sabe que é básico, que ele é regra, que é exceção? Então, antes que a Nutri, antes que o blog, antes que a blogueira diga pra vocês assim, troca o requeijão pelo creme de ricota, troca isso por aquilo, ela precisa explicar pra vocês o que é base, o que não é base, o que é regra e o que é exceção nas trocas alimentares. Como eu falei no início da live, vocês precisam saber o primeiro erro, né? Que é trocar os alimentos in natura pelos alimentos sem lactose e sem glúten. Isso não é ser saudável. Isso é uma opção, talvez, por uma escolha de alguma doença. Agora, quando a gente começa a fazer que a exceção vire regra, a gente não é mais saudável. Não é. A gente precisa ter como regra a nossa base, que é a alimentação básica de todos os dias, a alimentação in natura, como eu falei no início da live, certo? Certo. Então vamos lá. Como eu já expliquei para vocês o que é a regra, o que deve ser a exceção, o que a gente deve entender que são alimentos que são hoje industrializados, o que são ultraprocessados, né? Então tem os alimentos industrializados, por exemplo, um macarrão de tapioca. Ele é industrializado e muitas vezes pode ser até ultraprocessados, como um peito de peru. Mas ele não é um veneno. A gente não pode dizer que ele é um veneno. Eu não digo para um paciente que ele nunca mais vai poder comer um peito de peru. Eu não digo que um paciente meu nunca mais vai poder comer uma pizza dessas prontas de caixinha. Não, não é isso. Mas isso aí não pode ser regra, entende? Isso não pode ser regra.
Vai, Daiane, vai ficar salvo assim. E é bem bom para que vocês possam assistir a primeira parte da live, porque a primeira parte da live é que vocês vão poder entender o final da live. Então vamos lá. Já que eu já expliquei para quem entrou agora, rapidinho, antes de eu entrar aí no principal, eu expliquei que para que a gente seja saudável, a gente precisa entender que a alimentação in natura é a nossa base. Arroz, feijão, carne, salada, verdura, essa é a nossa base. Ok? E essa é a nossa regra. Exceção são os alimentos industrializados. E quando a gente fala assim, eu só como alimentos sem glúten, sem lactose, por isso eu sou saudável. Isso não é ser saudável, a não ser que tu precise por questão de saúde. Eu tenho intolerância ao glúten, eu tenho intolerância à lactose. Ser saudável é manter a nossa base como regra, tá? Que são as alimentações in natura. Então vamos explicar agora, já que eu fiz um resuminho do início da live, vamos explicar agora para vocês sobre os grupos, para depois entrar no pode isso, não pode, pode aquilo, não pode, que é o básico aí que todo mundo posta. Vamos lá. Carboidratos. Nutri, lá vem ela. Amo carboidrato, prescrevo carboidrato, inclusive vou fazer um curso de atualização esse final de semana de carboidrato. E eu quero que vocês entendam que o carboidrato não é o vilão, a gente faz que o carboidrato seja o vilão, quer ver? Olha só. O carboidrato, ele nos dá energia, tá? Então, ele não pode ser uma exceção. Ele é uma regra. E para ele ser regra, ele tem que ser o carboidrato da base, da alimentação base. O que é a alimentação base que eu falei no início da live? A alimentação base é aquela que a gente consome todos os dias de maneira de alimentos in natura. Arroz, feijão, né? Já falei no início da live. Então, o arroz, ele é um carboidrato. Ele é um carboidrato e ele não é considerado vilão, porque ele nos dá energia. Se ele nos dá energia, ele é a nossa regra. Tá, Nutri, mas peraí, todo mundo tira o carboidrato porque o carboidrato emagrece. Porque o carboidrato engorda e se eu tirar o carboidrato eu vou emagrecer. Gente, vamos lá. Tudo que é natural, menos processado, mais in natura, ele é mais saudável. Então vamos pensar, arroz integral e arroz branco. O arroz integral tem muito mais fibra, né? Ele é muito mais saudável. A caloria é a mesma, mas ele é integral, ele tem fibra. A fibra nos dá saciedade, a fibra ajuda na motilidade intestinal, a fibra absorve melhor os nutrientes, a fibra ajuda, gente, na nossa glicemia. Então ela ajuda no processo de emagrecimento. Ela ajuda a baixar o índice glicêmico dos alimentos. Tá? Então, quando o alimento tem fibra, ele tem um menor índice glicêmico. Se ele tem um menor índice glicêmico, gente, ele vai ajudar no processo de emagrecimento. Então, a gente tem que saber escolher o carboidrato e não tirar. O carboidrato precisa estar na alimentação. Então, antes que a gente comece a trocar, a gente precisa entender. Então, vamos lá. O arroz integral, ele é saudável. Então, eu vou ficar usando farinha de arroz. Não, gente, por quê? A farinha de arroz, ela passou por um processo, concordam? O que a gente vai lá colher? É o arroz, não é? A gente não vai lá colher a farinha de arroz. Então, se ele passou por um processo, ele não é tão íntegro. Então, todo carboidrato que é íntegro, todo carboidrato que ele é natural, ele é saudável pra gente e ele deve estar na alimentação como base, tá? Então, muitas vezes o paciente me fala assim, eu não como mais carboidrato, eu não como arroz, mas eu vou lá e compro o bolinho de farinha de arroz. Oi? Né? Então, assim, gente, vamos lá. Se o arroz integral ele é saudável, a batata é saudável. A batata doce é saudável. O aipim é saudável. E a tapioca, Nutri? A tapioca, ela é saudável, mas ela não deveria virar uma regra sempre, a não ser que a gente já tá com a alimentação equilibrada. Eu, por exemplo, como tapioca quase todos os dias, né? Mas eu já tô numa alimentação saudável, eu cuido da minha saúde o dia inteiro, mas se fosse pra mim perder peso, eu teria que ter uma cautela, porque ela vem do aipim, certo? O aipim, ele é mais íntegro, ele tem mais fibra, ele vai nos ajudar. Quando a gente passa pelo processo de tornar ela numa tapioca, quando a gente torna numa farinha, ele passou por um processo, a gente degradou. Então o carboidrato, ele não é o vilão. Eu gosto de carboidrato, eu prescrevo carboidrato, meus pacientes emagrecem comendo carboidrato. Eu gosto que os pacientes comam carboidrato, porque ele é a nossa base, ele nos dá energia. A gente só tem que entender qual ele é o vilão, né? Agora, eu como batata frita, é carboidrato, óbvio que tu vai engordar. Eu como pão de hambúrguer, óbvio que tu vai engordar, se isso virar regra. A gente precisa entender que nutrição existe regra e exceção, ok?
Agora, Nutri, não, mas eu como só de vez em quando. Cuidado pro de vez em quando não virar regra, ok? Então vamos entender o grupo dos carboidratos novamente. Então o carboidrato, a gente precisa entender que tem o arroz integral, que tem o aipim, que tem a batata doce, que tem abóbora. Elas vão nos dar, tem carboidrato, mas nos dá energia, e tem fibra. Se tem fibra, nos dá saciedade. Ajuda na motilidade intestinal, ajuda na questão do índice glicêmico do alimento. Então, ele vai ajudar. Até porque, gente, a gente precisa consumir alimentos com índice glicêmico menor para não dar bagunça na nossa glicemia. A gente não quer que o índice glicêmico, para vocês entenderem bem, a gente precisa que o índice glicêmico seja baixo para não dar um impacto daquele açúcar no nosso sangue. A gente não quer. Por quê? Porque quando acontece isso, vai bagunçar todo o nosso processo de emagrecimento, porque a gente vai ter mais fome, a gente vai ter mais vontade de comer doce. Vai prejudicar o pessoal da questão da diabetes, tá? A gente precisa também que a nossa... para vocês entenderem bem, a gente precisa que a nossa glicemia ela esteja constante, a gente precisa que a nossa insulina, né, ali a nossa alimentação, ela esteja estável, a nossa insulina precisa estar estável, para que a gente possa hoje dizer que está comendo algo saudável. Então a gente precisa da fibra, a gente precisa da fibra para nosso dia a dia. Então os alimentos que tem carboidratos e que tem fibra, eles podem estar na alimentação. Tá, Nutri, então se eu pegar uma tapioca e botar chia, já ajuda? Já ajuda. Eu falo isso muito para os pacientes. Vamos rechear essa tapioca corretamente. Então o problema não tá no carboidrato. O problema tá na escolha, tá na troca, tá? Que depois eu vou falar sobre isso, só que eu vou explicar grupo por grupo. Bom, se eu ficar aqui falando carboidrato, eu vou falar a noite inteira, porque eu gosto, né? Agora, quando a gente fala do carboidrato bolo, carboidrato um pastel, carboidrato uma pizza, aí, gente, aí é exceção. Aí não é regra. Concordam comigo? Então, eu até fiz um post esses dias sobre isso. Ah, nem todo carboidrato é igual. Claro que não, gente. Um bombom vai ser comparado a um arroz integral? Não, né? Então, a gente tem que sempre entender que nutrição trabalha em cima das bases alimentares. Alimentação do dia a dia mesmo, alimentação in natura, quanto menos processado, mais íntegro, mais saudável, vai nos fornecer mais energia, vai ter mais fibra, vai nos ajudar a ter saciedade, vai ajudar a eliminar mais gordura nas fezes, vai ajudar a absorver melhor os nutrientes. Proteína. Quanto às trocas das proteínas, a gente também precisa entender que as proteínas, elas precisam estar na nossa alimentação. Existem aqueles pacientes que não comem carne, e aí a gente vem para proteína vegetal. Tudo bem. Agora, os pacientes que vão comer carne vermelha, e devem também, porque a carne vermelha nos fornece vitamina B12, que ajuda na nossa alimentação, ajuda na questão dos nutrientes da nossa saúde, para a questão do ferro. Ok? Só que aí não adianta fritar, né? Então, é muito fácil você pegar no blog e tá lá assim, troque o frito pelo cozido. Mas por quê? Gente, porque é óbvio, ele vai ter a mesma caloria? Não, por causa do óleo. Então a proteína, ela faz bem para nossa saúde, a gente precisa também comer, ele ajuda na saciedade, ajuda na questão muscular, mas a gente precisa saber quanto comer, né? A gente não pode ficar comendo bife frito, a gente não pode ficar comendo ovo frito, a gente precisa comer o grelhado, o cozido, certo? Agora, quando a gente vem para as gorduras, sim, vamos falar também das gorduras. Nutri, existe a gordura boa e a gordura ruim. Existe a gordura mais íntegra e a gordura menos íntegra, porque gordura é gordura, ok? Bom, mas existe a gordura do abacate e a gordura da banha de porco, concordo? Então vamos lá. Gordura do abacate, gordura do óleo de coco. A gordura do abacate, do óleo de coco, da castanha, são saudáveis. São mais saudáveis do que a banha de porco, do que o óleo de soja. Entendeu a troca? A mesma coisa quando as pessoas falam, eu troquei o bacon normal pelo bacon artesanal, tem menos caloria. Tem menos aditivo, tem menos sódio, ok? Menos nitrato, ok? Então a gente precisa entender. Quando eu falo várias vezes e converso com vocês sobre vegetais, frutas, legumes, gente, é a mesma regra. Faz bem para a saúde? Faz. Tem que estar na alimentação? Tem que estar na nossa base? Tem que ser a regra? Tem que ser a regra.
Mas não adianta eu pegar e ficar comprando suco de caixinha. Olha a quantidade de aditivo que tem naquele suco de caixinha. Não adianta eu ficar comprando água de coco de caixinha. Porque, querendo ou não, a própria embalagem deixa de ser um pouco saudável aquele alimento. A gente precisa tentar sempre o in natura. Ai, Nutri, mas eu também, a água de coco é ruim, porque eu tenho que pegar e quebrar o coco. Na nossa região, aqui em Tubarão, a gente tem um cestão que vende coco. Não sei se vocês sabem. E no Top Brasil, a gente tem o abridorzinho. Então não é tão difícil assim. Mas é claro que não é que vocês nunca mais possam tomar água de coco de caixinha. Ela é uma exceção, só não pode virar regra. Entende? Então essas é as trocas, é igual o suco. Nutri, o suco pasteurizado, que na nossa região é muito comum, né? O suco pasteurizado, ele passa por um processo. Ele é mais saudável que o suco de caixinha, com certeza. Tanto é que ele tem menos tempo de prateleira. Mas é claro que o suco de laranja, o suco de abacaxi liquidificado, ele é muito mais saudável. A gente precisa entender que tudo que é íntegro, tudo que é mais natural, tudo que é mais in natura, tem mais fibra, nos ajuda mais, nos dá mais saciedade, nos dá mais nutriente, nos dá mais vitamina. Então é óbvio que o suco que a gente faz natural, o suco de caixinha, o suco natural tem mais vitamina, tem mais mineral, vai nos fornecer mais nutriente. Certo? Bom, então agora que a gente já entendeu essas trocas, eu quero que a gente comece que a gente já entendeu dos grupos e a importância de cada grupo na nossa alimentação, e que ser saudável não é simplesmente procurar o sem glúten e o sem lactose, e sim manter a nossa base da alimentação, que é o arroz, o feijão, o aipim, a batata doce, a fruta, o feijão. Falar nisso, gente, vou cortar aqui para falar uma coisa importante. O arroz com feijão, gente, essa combinação é excelente, tá? Principalmente o pessoal do ganho de massa. Não sei se vocês sabem que feijão tem alguns aminoácidos e arroz tem outros aminoácidos. Quando a gente junta os dois, a gente completa esses aminoácidos. E os aminoácidos são fundamentais, eles são a base da nossa proteína. Então parem de ter medo do arroz com feijão, ok? Se a gente pegar a caloria do arroz com a batata doce, vai dar quase elas por elas. Tá? Se a gente pegar ali a questão de fibra, então tentem só priorizar o que é importante. A quantidade conta muito, tá? Não esqueçam disso. Bom, agora que eu já expliquei pra vocês no início da live o que é base, o que é regra, o que é exceção na alimentação saudável, agora eu vou começar a falar sobre as trocas. Eu falo, né? Mas é que eu gosto de explicar tudo pra vocês. Eu não gosto simplesmente de chegar aqui e dizer assim, gente, troca isso por aquilo. Tira isso e coloca aquilo. Isso aí vocês veem tudo quanto é blog. Eu preciso que vocês entendam. Então, antes de começar a explicar umas regrinhas básicas de troca, eu queria que vocês entendessem a importância dos grupos e a importância de trocar os grupos, principalmente dos carboidratos, ok? A gente não precisa tirar o carboidrato da alimentação. A gente precisa entender quais carboidratos a gente deve utilizar. E o carboidrato com mais fibra, mais íntegro, mais natural, ele vai ser, claro, mais saudável, porque ele vai nos fornecer mais vitamina, mais mineral, mais fibra pra gente. A mesma coisa vem da parte das carnes. As carnes, elas são saudáveis, só que em excesso também não faz bem. A gente precisa consumir numa quantidade adequada. Então, é isso que eu preciso que vocês entendam. A gente precisa entender que o principal da nutrição não é procurar o sem glúten, sem lactose, o diet to light. É manter a base da nutrição, manter o alimento íntegro na nossa alimentação, manter a alimentação natural, manter a base da batata doce, do aipim, das frutas, né? Porque quando a gente pega o arroz integral para consumir, a gente está pegando ele íntegro. Quando a gente está comprando algo com farinha de arroz, ele pode até ser saudável, mas ele não é tão saudável quanto aquele arroz integral, né? Igual a tapioca. A gente precisa da fibra dela, então vamos saber rechear essa fibra, né? Essa tapioca com fibra. Vamos colocar um recheio bom. Então agora que eu já expliquei tudo isso pra vocês, que eu já pentelhei vocês com tudo isso, agora eu vou explicar as trocas, combinado? Bom, primeira troca que muita gente me pede. Nutri, temperos. Talvez muita gente que tá aqui na live, porque eu já vi muitos rostinhos aí, são meus pacientes, já trocam, né?
o tempero industrializado pelo tempero natural. Mas ainda tem muita dificuldade nos caldos e acabam desperdiçando muito alimento. Então, gente, em vez de vocês ficar comprando aqueles caldo de concentrado, caldo de legumes, em vez de vocês ficarem utilizando esses caldos, Sazon, Arisco, se vocês ficarem comprando aqueles caldo quinor, sabe, para fazer os risotos de vocês, para fazer as sopas de vocês, façam assim. Quando vocês forem cortar um legume, guardem os talos, guardem as cascas da cenoura, guardem as cascas da batata, higienizem, né? E vão congelando. Eu uso muito talos, tá? Eu uso muito talos. Então, tudo quanto é talo, de tudo quanto é legumes, a pontinha da vagem, a pontinha da cenoura, a pontinha do tomate, a basezinha da cebola, tudo isso eu vou guardando. Não aquela pele, aquela primeira basezinha. Eu vou guardando. A gente higieniza, congela e depois, gente, a gente pode pegar e colocar para ferver esses talos. Esses talos com o resto de cebola que vai estragar na geladeira, com os talinhos da salsinha, com os talinhos da cebolinha, com as pontinhas da vagem. Coloca tudo dentro de uma panela, deixa ferver. Depois que ferver aquilo, vocês vão coar. Guardem em potinhos ou em saquinhos. E esse caldo vocês podem usar para o risoto de vocês. Vocês podem usar para a base da sopa de vocês. Vocês podem usar para molhos. Vocês podem usar para tanta coisa. E aí vocês evitam desperdício, tá? Então, uma troca fundamental, obviamente, é tirar os temperos industrializados e usar os temperos naturais. E aí, de tempero natural, gente, usem e abusem da criatividade de vocês, tá? Cominho, pimenta, alecrim, tomilho, açafrão, cúrcuma, páprica, orégano. Dá pra misturar canela nos temperos, fica muito bom. Aí vocês usam e abusam, né? Pode usar o sal? Pode, gente, é um conservante natural, mas tomem cuidado, tenham cautela, ok? Agora, Nutri, eu gosto muito de usar aquela tempero pronto de sal e alho da Arisco. Gente, vamos fazer em casa. Pega cebola, alho, um pouquinho de azeite e sal, bate no liquidificador e congela. Já até ensinei isso aqui pra vocês. A hora que vocês congelarem isso, vocês vão ver que ele nem endurece por causa do azeite. Então aí vocês podem sempre tirar em colheradinhas e temperar os alimentos de vocês. Temperar a carne, temperar os alimentos base, né? Que eu falei aqui no início da live, né? Repetindo para quem entrou, a alimentação saudável não é procurar o sem glúten, sem lactose, o light to diet, é manter a base da nutrição. Os alimentos de arroz, feijão, frutas, verduras, legumes, os grupos gerais, né, da alimentação, fazendo com que ele vire regra e não exceção. E que os alimentos industrializados e ultraprocessados, aí sim, virem exceção. Outra troca que muita gente me pede é do iogurte. Gente, a bebida láctea, né, ela tem um processo maior do que o iogurte natural. Então, é óbvio que a bebida láctea até, pode ver que ela é mais saborosa. A bebida láctea, ela deve ser uma exceção. E o iogurte ser uma regra. Ai, Nutri, mas eu não gosto de iogurte natural. Gente, não gosta de iogurte natural porque ele é mais amargo? Vamos bater com fruta. Vamos pegar geleia de fruta sem açúcar, orgânica. Sabe essa geleia que a gente compra no supermercado, que é orgânica? Vamos misturar no iogurte, fica uma delícia. Geleia de morango, gente, orgânica, misturada no iogurte natural, fica muito bom. Dá pra botar o adoçante no iogurte natural, dá pra botar o mel no iogurte natural. Então a gente pode fazer sim o uso do iogurte natural fazendo a base dele, né? Tem o pessoal do iogurte proteico, dá pra pegar e misturar com whey protein, né? Em vez de ficar comprando iogurte proteico. Então a primeira troca do iogurte, né, é trocar o iogurte bebida láctea, né, pelo iogurte natural, desnatado, natural. E aí vocês vão ler o rótulo e ver que quanto menos aditivos químicos, quanto menos lista de ingredientes, melhor, porque ele tem que ser, o iogurte tem que ser a base do leite, ponto final, certo? Outra troca que muita gente me pede é o famoso requeijão. Gente, requeijão, ele é gorduroso. Seja ele light ou não, ele é gorduroso. Ele é um processo industrializado, ele deve ser exceção. É como eu falei pra vocês no início da live. Eu não considero, pros meus pacientes, eu não considero que existe alimento venenoso. Não, nem mesmo um peito de peru.
O peito de peru a gente sabe que ele tem muito sódio, ele é ultra processado, mas pelo amor de Deus, tanta gente passando fome, ele não é um alimento venenoso. A gente só precisa entender que ele tem que ser regra. Desculpa, ele tem que ser exceção e não regra. A gente não pode comer todo dia, né? Então a mesma coisa do requeijão. Nutri, eu gosto muito de requeijão. Vamos deixar então ele como exceção? Não vamos comprar todo dia? Porque se ele tá em casa, ele vai virar regra. Pode ter certeza que ele vai virar regra, tá? Tá, Nutri, então o que eu posso trocar o requeijão? Creme de ricota, cottage, coalhada, queijo quark. Vocês podem pegar a própria ricota, gente, que vocês compram no supermercado e muita gente acha ruim, e amassar ela e já temperar. Gente, vamos temperar essa ricota. Tempera com orégano, tempera com cominho, tempera com temperinho verde, tempera até com cenourinha. Gente, tempera essa ricota. Ela já vira uma pastazinha. Vai botar no lugar do requeijão. O creme de ricota de supermercado já vem pronto. Ele tem um pouco de aditivo químico também, mas ele é menos gorduroso do que o requeijão. Queijo quark e coalhada acabam sendo mais naturais e o cottage também, tá? Então é uma grande troca, é uma ótima troca. Eu gosto muito de trocar o creme de leite pelo iogurte natural também. Eu uso isso muito aos meus pacientes, eu falo isso bastante. Então dá pra gente fazer estrogonofe com iogurte natural, né? Não precisa ficar usando creme de leite. Ou dá pra usar também no estrogonofe o creme de ricota, tá? Fica bem bom, já fiz. A Manu que tá aqui na live já comeu o estrogonofe meu com creme de ricota no lugar do requeijão e no lugar do creme de leite. Pão, troca do pão. Vamos lá. Gente, o pão é aquela regra do carboidrato que eu falei no começo da live. Quem entrou agora, gente, depois assistam a live, porque o principal dessa live tá no início, tá? O pão. O pão, quando a gente compra aquele pão de fatia, que eu também prescrevo para meus pacientes, não vou mentir, e eu também às vezes compro pela minha correria, mas aquele pão de fatia. Em primeiro lugar, a gente tem que procurar o pão sempre o mais natural. Fermentação natural seria o melhor, ou o pão caseiro. O pão caseiro, tá? Por quê? Porque ele vai ter menos aditivo químico, obviamente ele vai ser mais saudável. Mas nutri, na correria, o pão 100% integral, né? E aí tem o que o Bold é uma das marcas hoje, pra mim, com preço mais acessível no supermercado, que eu indico bastante pros pacientes. E também porque ele acaba tendo menos aditivo químico, ele é de farinha de trigo integral mesmo, assim, puro, né? Sem a mistura da farinha branca. Mas o melhor é a gente trocar o pão pelo pão caseiro. E antes eu postei umas receitinhas aqui bem fácil de pão caseiro, mas eu posso postar de novo pra vocês. Ou trocar pelo aquele pãozinho minuto de frigideira que eu já postei pra vocês. O pãozinho da misteira, né? E quanto ao pão caseiro, que muito paciente me fala assim, Nutri, meu problema não é fazer o pão caseiro. Porque eu posso fazer no domingo, é que ele estraga. Sim, porque ele não tem aditivo. Por isso ele é mais saudável. Se ele não tem aditivo e ele é mais saudável, gente, é claro que ele vai estragar mais fácil. Mas o que vocês façam? Faz o pão, cortem várias fatias e congelem um pouco dessas fatias. E vão tirando aos poucos. Nutri, não fica bom. Fica, gente. Tira a fatia que vocês querem. Coloca direto ali na misteirinha. Fica bom, tá? Fica muito bom, porque ele fica crocante por fora e fofinho por dentro. Ou coloca na frigideira. Dá pra trocar também pela panqueca de banana, o pão, né? Dá pra fazer, trocar por, deixa eu ver, pelo pão de frigideira com aveia. Então a gente pode usar a aveia como base nessa troca do pão, tá? E a gente tem aqui na nossa região várias pessoas que já fazem o pão de fermentação natural. A Marcinha colocou aqui que a Maísa também faz muito com creme de ricota. Até o macarrão, verdade, até o carbonara, né? Eu até passei uma receita pra ela de carbonara fit. Vamos falar do macarrão também. A troca do macarrão, vamos lá. Às vezes o paciente fala assim pra mim, Nutri, vou trocar o macarrão pela macarrão de abobrinha. Bom, vamos lá, que eu sou muito sincera com meus pacientes. Uma coisa é a abobrinha ralada, outra coisa é o macarrão de abobrinha, tá? E eu sou muito sincera mesmo. Eu até acho cômico e irônico quando uma nutricionista fala assim, come macarrão de abobrinha. Gente, macarrão de abobrinha é aquele macarrão que tem a farinha integral misturada com a abobrinha, misturada com espinafre. E a abobrinha ralada é o macarrão fake, ok? Concordam? Né? Eu não gosto muito de iludir as pessoas, vamos ser sinceras. O macarrão de abobrinha, quando a gente for comprar no supermercado, que ele tem base de farinha, procure então a farinha integral misturada, né? E aí, ou a farinha de linhaça, ou a farinha de castanha,
misturada nessa abobrinha. Ou já tem, por exemplo, macarrão de beterraba com que eles fazem a beterraba, eles ralam essa beterraba e fazem uma farinha. Tudo bem. Quando a gente faz a abobrinha ralada, que a gente rala a abobrinha no ralador, aí, claro, é super saudável in natura, super íntegro, como eu falei no início da live, tudo que é muito íntegro é saudável. Agora, se nós estamos falando do macarrão integral, gente, o macarrão integral, ele não pode virar regra. Ele é uma exceção. Por isso que muitos pacientes meus falam assim, Nutri, por que não tem macarrão integral na minha dieta e tem arroz integral? O arroz integral, ele é íntegro. O arroz integral, ele é uma semente. O arroz integral a gente pega direto ali da plantação, né? A gente usa o macarrão prontinho. O arroz, gente, meu Deus do céu. A gente pega o arroz integral prontinho, a semente, a base, certo? Ele é íntegro. Ele é íntegro, ele é puro, ele é mais saudável. Quando a gente pega o macarrão, ele passou por um processo. Ele tem aditivo, ele tem tempo de prateleira. Então, não é que a gente não possa nunca mais comer. Não, mas ele tem que virar exceção, ele não é regra. Por que eu não ponho no dia alimentar do meu paciente? Porque eu quero que ele entenda que aquilo ali não é uma regra para comer todo dia, ele é uma exceção. Eu posso chegar final de semana, como a Márcia falou ali, que eu já disse pra Maisinha, que ela, como ela gosta muito de macarrão à carbonara, a gente pode usar o macarrão de tapioca ou o macarrão integral, fazer o molho de carbonara fit, né? Com creme de ricota, o ovinho, enfim, tudo bem. Mas não dá pra virar uma regra. Por que não dá pra virar uma regra? Porque o macarrão vem por um processo industrializado. Então, essa troca não é uma troca base. Ah, eu vou trocar o macarrão normal pelo macarrão integral. Isso aí é uma exceção. Agora, Nutri, eu vou trocar o meu macarrão pelo macarrão com farinha de beterraba, com o meu macarrão que foi feito com farinha de linhaça. Nutri, aí é outra situação, porém, ele também passou por um processo industrializado, né? Bom, posso usar o macarrão de tapioca? Posso usar o macarrão de arroz? Até pode. Ele é mais saudável do que o macarrão normal. Mas ele não pode ser uma regra, ele é uma exceção. Aí seria a abobrinha ralada. O que seria então um macarrão para mim comer todo dia? O que não é macarrão? A abobrinha ralada, pupunha ralada. Aí poderia comer todo dia, entendeu? Mas não podemos dizer que é um veneno. Ela é uma exceção, certo? Chocolate, que muita gente me pergunta. Bom, o certo mesmo é que a gente pudesse trocar, poder todo mundo pode, que a gente escolhesse, em vez do chocolate ao leite, trocasse diretamente pelo cacau, pela alfarroba, pelo cacau, pela alfarroba, pela tâmara, trocar o doce por trocar o chocolate ao leite por isso. Mas não, a pessoa tem vontade de comer chocolate, certo? Porque eu também sempre brinco isso com meus pacientes, eu não engano não, eu prefiro que eu diga assim, ó, tu consegue trocar o teu doce pela alfarroba, pelo cacau, tu consegue trocar pelo cranberry, tu consegue trocar pela tâmara? Ótimo, é a melhor troca. Agora, Nutri, tem que começar aos poucos, porque eu sou muito do chocolate. Então tá, vamos trocar o chocolate ao leite pelo chocolate amargo. Ainda não consigo. Tudo bem, vamos acostumar o paladar, gente. O paladar, ele se acostuma. E é verdade, é igual o café, tá? Então, por exemplo, eu nunca comi chocolate amargo. Aí eu vou trocar o chocolate ao leite direto pelo amargo? 5% das pessoas vão aceitar. Começa com 40%. Troca pelo 50%. Depois troca pelo 60%. Depois troca pelo 70%. Isso é real, tá? Isso é real, vocês vão se acostumando. É igual o café, quando eu peço pra vocês trocarem. Gente, troquem o café adoçado pelo café amargo. Muitos pacientes conseguem de cara? Não, 5% só. Muitos preferem até tirar o café da sua alimentação. Agora, se vocês acostumarem o paladar de vocês, vai. Como é que a gente pode acostumar? A gente tanto pode acostumar o café amargo, comendo com uma panquequinha de banana que ela é doce, então a gente começa a acostumar o paladar, quanto a gente pode começar com os adoçantes, quanto a gente pode começar a diminuir o açúcar, ok? Agora, trocar o açúcar branco pelo açúcar mascavo e o açúcar integral é por questão saudável, concordo? Porque o açúcar mascavo, ele acaba sendo mais íntegro, tá? Até pela cor dele vocês conseguem ver.
Agora, por questão de caloria, não. A caloria é a mesma. Eu até fiz um reels esses dias sobre isso. Aí a troca correta era a gente trocar o açúcar pelo adoçante. Ou melhor ainda, trocar o açúcar pelo mel, o açúcar pela fruta, né? Então, em vez de adoçar um suco, deixa só pelo açúcar da fruta, ok? Agora que eu já expliquei pra vocês, desde o início da live, eu expliquei pra vocês sobre a regra e a exceção na alimentação saudável, que a gente não tem que achar que é saudável procurando zero lactose, zero glúten e sem glúten e diet light, e sim ser saudável através da alimentação base, batata doce, aipim, frutas, verduras, carne, feijão. Isso é ser saudável. E eu já expliquei pra vocês o que é regra e o que é exceção. O que eu já expliquei pra vocês aí, algumas trocas básicas, como tempero, iogurte, chocolate. Agora eu vou falar pra vocês sobre algumas troquinhas de refeição pra gente finalizar essa live e depois eu conseguir responder as perguntas. Nas refeições, Nutri, como é que eu posso fazer um café da manhã saudável? Como é que pode ser minha troca? Vamos trocar o pão integral, vamos trocar o pão de trigo pela panqueca de banana. Vamos trocar o pão de trigo, vamos trocar por um pãozinho de frigideira com base de aveia. Vamos trocar o pão de trigo pelo um pão minuto com base ali de farinha até de aveia, de castanha, de linhaça, que vai fazer o pão minuto. Vamos trocar o pão de trigo por um omelete. Vamos trocar o pãozinho de trigo pelo pão de fermentação natural. Vamos trocar o pão de trigo pelo pão caseiro, integral, né? Com fibra, porque a gente precisa, que eu já expliquei aqui no meio da live o porquê da importância da fibra, ok? Vamos trocar o suco de saquinho, o suco de caixinha, pelo suco natural no café da manhã. Vamos comer fruta no café da manhã, ok? Vamos tirar o açúcar do café. Não precisa tirar o leite do café, mas troquem o leite integral pelo leite semidesnatado e leite desnatado, ok? Na hora do almoço, é o básico que eu já expliquei do carboidrato, que eu já expliquei que eu gosto do carboidrato, eu prescrevo carboidrato, você só tem que saber comer carboidrato, que tá lá no início da live, que eu não vou falar de novo para não confundir a cabeça do pessoal. Quem entrou agora, depois assiste a live, que ela tá bem legal. Então, na hora do almoço, vamos tirar, gente, o macarrão, vamos tirar o arroz branco, vamos colocar o arroz integral, vamos colocar a batata, vamos botar o purê de batatas, vamos consumir